Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje, estudando o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Aqui nós encontramos Cristo Jesus com a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele pede para que seus dois discípulos possam ir à sua frente, pegar ali então um jumentinho, para que ele entre na cidade. E ele cita que deveria ser assim justamente porque havia sido predito pelos profetas que o rei entraria então montado de forma humilde num jumento. As pessoas clamavam que ele era o filho de Davi, o rei dos judeus, hosana nas alturas. E desta forma, ele não apenas entra em Jerusalém, mas vai ao templo. E chegando ao templo, ele purifica o templo. Ele acaba com todos aqueles que estavam ali vendendo, fazendo um grande comércio daquele ambiente, chama eles de covil de ladrões e pede então para que se estabeleça aquilo que deveria acontecer no templo. Aquela casa deveria ser chamada casa de oração. Desta forma, os mancos, os enfermos, os cegos vão chegando, Cristo Jesus vai operando grandes milagres. Desta forma, então, os sacerdotes saem, se deparam com aquela cena, muitas maravilhas acontecendo e as crianças estavam ali exaltando Cristo Jesus. E naquele momento, os sacerdotes indignados questionam Jesus se ele não está ouvindo aquilo que as crianças estão falando. E ele diz sim. Ou vocês nunca ouviram que dos lábios das crianças suscita o verdadeiro louvor, o perfeito louvor? E assim, então, ele ignora os sacerdotes e segue o seu caminho. O texto vai, então, avançando e Cristo Jesus é questionado por aquelas autoridades como é que ele poderia estar ensinando essas coisas, quem validava, quem dava autoridade. Quando perguntaram a ele sobre isso, ele faz uma outra pergunta. Ele diz, olha, eu respondo se vocês me responderem com que autoridade era feito, então, o batismo de João Batista. Era de Deus ou dos homens? Eles entendem a armadilha, pois se dissesse que era de Deus, ele diria, então por que vocês não o aceitaram? E se ele falasse que era dos homens, eles ficariam em maus lençóis com a comunidade que reconhecia que João Batista era um profeta. Desta forma, eles não respondem e Cristo Jesus diz, eu também não. Na sequência, então, Jesus nos apresenta duas parábolas e eu quero ler essas parábolas com você. A primeira parábola vai nos falar sobre um pai que tinha dois filhos e a segunda é a parábola dos lavradores. Vamos ler a primeira parábola. Mateus capítulo 21, versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Esta parábola é uma parábola de confronto. Cristo Jesus exalta aqui, deixando claro quem eram os publicanos e quem eram, então, os fariseus dentro dessa história. Os publicanos é aqueles que não agradaram o Senhor obedecendo com palavras, mas arrependidos mudam de ideia e obedecem ao Pai. Diferente dos fariseus, que tinham todo um discurso moralmente aceito, um discurso condizente com a lei, mas somente o Senhor conhecia os corações e sabia da hipocrisia que eles carregavam, sabia que os lábios falavam uma coisa, mas o coração estava longe do Senhor. A minha oração é que eu e você possamos ser submissos ao Senhor, tanto de palavras como em ação. Que a gente possa responder ao Senhor, sim, Senhor, e possamos ir. Que não sejamos como aquele filho que fala que vai fazer e acaba não fazendo, nem muito menos como aquele desrespeitoso que disse que não iria, mas depois mudou de ideia. O texto deixa claro que os publicanos e pecadores, prostitutas da época,
tinham reconhecido que Cristo Jesus era o Messias e por isso estavam adentrando primeiro no reino dos céus, estavam sendo salvos primeiro, estavam mudando de vida, mesmo tendo rejeitado inicialmente a palavra. Desta forma, então, Jesus propõe uma segunda parábola. Leia comigo. Versículo 33. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos, em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe dê a sua parte no tempo da colheita. Jesus disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Nesse embate contra os fariseus, Jesus está mostrando nitidamente quem eles são. Eles tinham dificuldades de perceber a sua perversidade, a sua maldade. Jesus mostrou nesse texto que os fariseus eram semelhantes a homens cruéis, que matavam e maltratavam, tentando usurpar aquilo que não era deles de direito. Sabe, nesta parábola nós encontramos aqui esses homens agindo de maneira vil porque se achavam donos da terra. Eles não entendiam que eles eram apenas mordomos e que tinham que pagar o equivalente àquele aluguel, àquele arrendamento. Aqueles homens eram tão usurpadores que estavam dispostos a matar o próprio dono da vinha, tentando lucrar ainda mais. Cristo Jesus deixa claro que os fariseus eram daquele jeito. Eram gananciosos, orgulhosos, avarentos, violentos, perversos e muitas vezes a falsa religiosidade nos leva a essa posição. De nos sentirmos donos da igreja, de nos sentirmos donos da verdade, donos do evangelho. A minha oração é que eu e você possamos dar frutos para este reino. Pois o reino foi tirado dos judeus, aquele povo que foi escolhido pelo próprio Deus para anunciar suas grandezas às demais nações, viu então gentios ocuparem esse lugar simplesmente porque eles não deram crédito, não deram os frutos, não pagaram o aluguel no tempo devido. A minha oração no dia de hoje é que eu e você possamos entender a profundidade que é Cristo Jesus, não apenas como um homem, como um profeta, mas como Deus, o Messias prometido, aquele que nos proporciona o direito de vivermos a vida eterna. Quero orar por você. Pai bondoso e querido, te agradecemos, ó Pai, e declaramos: hosana nas alturas, bendito é o Filho de Deus, Filho de Davi. Pai, como é maravilhoso lermos essas histórias e percebermos o caráter de Cristo em todo momento de embate com falsos líderes. Ó Deus, nos ensina nos nossos dias a sermos homens e mulheres que te honram com os nossos lábios e que o nosso coração está junto a Ti, que nós não venhamos, ó Pai, de maneira nenhuma nos afastarmos dos Teus caminhos, que nós não venhamos a ser, Pai, desobedientes,
que nós não venhamos a ser inconvenientes, incoerentes, hipócritas, que não sejamos como aqueles que se acham doutores da razão, mas sempre submissos e humildes à tua santa vontade. Abençoa o teu povo nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe.